Pá, de uma forma muito estúpida pode-se dizer o seguinte: para um gajo que não é crente e é cético, aquilo lá é assim, das duas, três. Ou os espíritos existem, toda a gente está a par, menos tu, ou então é o maior caso de esquizofrenia coletiva que tu podes imaginar. Meus queridos amigos, bem-vindos a mais um episódio deste humilde podcast. O meu nome é Jorge Ferreira e este é o À Mesa, o vosso podcast de estimação favorito. Ou não, porque eu sei que estou a falhar bastante com vocês, mas isto agora, devagarinho, está a ir, pá, está a ir. Já vieram aí umas ideias e tal, só preciso mais tempo e espaço, mas as coisas vão lá. Hoje venho-vos falar sobre um tema muito interessante, espiritismo, espiritualidade, o que seja, no Brasil. Se calhar não posso dizer que é espiritismo, porque eu acho que isso é mesmo uma religião ou ideologia, não sei como possa classificar em específico, mas acho que vocês percebem. E não é preciso ir ao Brasil, calculo eu, para perceber que o brasileiro, no geral, já estou aqui a fazer estereótipos, gravíssimo, não estereotipem assim afincadamente pela vossa saúde, não sejam idiotas como eu, mas basta ir ao TikTok e vocês veem alguns vídeos de situações paranormais e uma coisa que vocês vão ver logo nos comentários, normalmente escrito em português do Brasil, é: eu não vou receber mais energias deste vídeo ou qualquer coisa semelhante. Pá, eu estou-me a rir, mas atenção, eu respeito todas as crenças ideológicas das pessoas. Apesar de não parecer, eu respeito tudo e também espero que respeitem as minhas, não é? Mas acho engraçado, só isso, acho curioso. Não é por achar engraçado que eu acho que respeito menos. Penso eu, se calhar estou errado. Enfim, como é que eu me coloco no meio desta situação? Eu não sou um gajo crente, sou cético, apesar de ter sido formado católico, não sou religioso, não acredito na religião, não estou aqui a falar sobre a questão de Deus ou o que seja, mas a parte do catolicismo e muitas das coisas que defendem, as histórias e tal, a mim dizem pouco ou nada e acho que não fazem sentido nenhum racionalmente. Nem sempre aquilo que não faz sentido racionalmente significa que não exista, não é? Por isso é que eu também estou aberto a todas as possibilidades. A minha mente tem as portas abertas para qualquer coisa. Contudo, não faz sentido para mim. Pronto, só isso. Agora, nesta parte de espíritos em específico, espíritos é a palavra certa, fantasmas, como vocês queiram chamar, pessoas que falecem e tipo, depois existe mais alguma coisa para além do falecimento. E este efetivamente é um ponto bem fulcral, porque foi daqui que veio o meu interesse na morte. Eu não faleci, né? Mas eu fiquei interessado em saber se poderia haver a vida após o falecimento, dado que eu tive bastante triste, gravíssimo, quando tive aqueles episódios na China e fiquei com a crise de ansiedade e tal, e muito tristonho, e quando procurei terapia e procurei auxílio, uma das coisas que eu achava que me iam dar mais descanso era tentar perceber se existia a vida após a morte. E claro que nunca procurei isso na religião, mas a questão da espiritualidade, no sentido de poder haver uma consciência que é não material e não resultante de sinapses no nosso cérebro, mas sim uma coisa que existe de alguma maneira independentemente em nós e que depois da matéria sair, opá, ficasse tipo por aí a vaguear, alguma coisa acontecesse. E o que é que aconteceu? Pá, eu não encontrei propriamente uma resposta específica e encontrei ao mesmo tempo, percebi essencialmente que esse tipo de resposta tem que ser dado por nós próprios. Se é a resposta certa, se tu vais ter a certeza de sim, de não, do que é que seja, não, mas acho que se consegue trazer alguma tranquilidade, seja no que for, ou então simplesmente te curas de outra maneira e isso acaba por nem ser tipo uma grande preocupação. Eu neste momento, sinceramente, estou tão tranquilo como nunca estive e como nunca pensei vir a estar com os episódios da morte. E se tu me perguntares, mas tu agora viraste religioso, espiritual, acreditas em cenas e tal? Não, propriamente. Acho que estou mais ou menos igual, só que de alguma forma fui tirar coisas a mim, tipo respostas, o que seja, que provavelmente não estão certas, mas me fazem andar para a frente com mais vigor e confiança, e ao fim do dia, tipo, isso é que importa. Se é estúpido, mas funciona, resulta.
Esse é o moto da internet, não é? Enfim, sobre aqui esta parte específica do Brasil. Vocês podem ouvir o meu episódio com o Miguel Cadima, o meu amigo Miguel, sobre espiritismo em específico, a ideologia, a religião, que queiram chamar. É interessante para quem tenha curiosidade sobre isso. Aqui sobre, nesta minha experiência esotérica no Brasil, é mais numa ótica de contar um bocadinho sobre coisas caricatas que lá foram acontecendo, sobre a realidade daquilo que é. E vocês devem saber que no Brasil existem dezenas de religiões, se calhar aqui também existem quase tantas, mas como somos muito mais pequenos, não se evidenciam assim como lá. Mas pelos meus amigos, pela internet, TikTok, como eu já vos disse, um gajo já tinha uma noção prévia de que o pessoal é muito mais espiritual, religioso, ideológico, nessas vertentes, do que propriamente aqui na Europa, do que aqui em Portugal. Pelo menos eu olho para o meu grupo de amigos e céticos, há alguns que querem procurar mais, outros que nem querem saber. Olho para o meu grupo de amigos brasileiros e quase todos são crentes. Claro que não é o tipo de crente se calhar que vocês esperam, mas tem ali uma fé, tem ali fé. E se forem perguntar ao meu grupo de amigos portugueses, a maioria deles, não digo a maioria, mas uma boa parte, fé é uma cena que talvez não seja a palavra certa para descrever as suas crenças espirituais ou o que seja. Um contexto que pode ser interessante ou nada a ver, desde que eu comecei à procura mais destas respostas, eu comecei a sentir que tinha uma sensibilidade maior para certas coisas. E isto é como aquele truque psicológico de quando tu começas a pensar em carros amarelos, começas a ver carros amarelos. Pronto, independentemente disso, isto é só uma à parte que vai fazer sentido depois em algumas peripécias no Brasil. Peripécias, como quem diz, não aconteceu nada que que vos vá deixar chocados, é mais só histórias contadas e ouvidas que são curiosas. Eu queria partilhar convosco, porque nem todo o pessoal tem acesso a esse tipo de cenas e eu acho giro. Mas sobre essa sensibilidade, do género, uma dessas minhas amigas que é crente e que tem, segundo ela, sensibilidade para sentir coisas assim esotéricas. Houve uma vez que nós fomos num sítio com amigos, etc. E, por exemplo, ela me pediu para entrar dentro de um quarto e eu entrei dentro de um quarto e comecei, a sentir mal, a sentir uma sensação muito estranha e caraças, eu sou um gajo, normalmente está sempre bem. E depois era porque, supostamente, o dono da casa vem dizer que tinha lá morrido não sei quem, ou era do quarto de alguém que tinha morrido e depois para ela o simbolismo era que tinha lá várias coisas dessa pessoa e pronto, e então havia ali a energia dessa pessoa. Independentemente disso ou não, a verdade é que eu depois fui dormir e o caralho, e eu tenho várias vezes aqueles sonhos em que eu estou deitado, olho à minha volta e eu vejo o meu quarto como se estivesse acordado, né? Olhos abertos, aqueles sonhos realistas, e vejo vultos pretos de olhos vermelhos e o caralho, vejo pessoal a tentar me possuir e depois eu tenho que andar a porrada com eles nos sonhos, para de possuir, caralho. E é giro, é os meus sonhos são um filme de ação, algumas vezes, e por acaso nessa vez passei essa noite assim, a lutar com a idosa falecida que me estava a tentar possuir, ou qualquer coisa do género, ou sentir aquela energia maligna ali a tentar-me esfregar por dentro, e eu, show, não vens para aqui agora. E como é que isso me faz sentir? O que é que eu acho disso? Acho que estava mesmo a ser possuído? Duvido, mas nunca descarto, nunca se sabe. E eu até vos digo, lá no fundo, eu andei a procurar desculpas para gravar este episódio bem longe do meu quarto, porque se eu estiver a chamar, esta noite vai ser, gira. Enfim, existem várias histórias dessas comigo sobre essas sensibilidades e ver coisas e sentir coisas e ouvir coisas, e vocês dizem esquizofrenia, também é uma cena, verdade, mas aparentemente ainda não. E eu sei que todo o meu discurso está a ser aparentemente bastante desrespeitador
Mas perdoem-me pela minha ignorância. E passando agora para a parte do Brasil, um gajo foi para lá e uma das coisas que eu já tinha curiosidade era efetivamente deparar-me com pessoas que visualizassem cenas, tipo experienciar algo distinto. E deu-se, eventualmente, um dia, por exemplo. Esta é uma das histórias que é curiosa. Fomos para casa de umas pessoas. Eu que vou tentar distanciar ao máximo de dicas que possam indicar quem é que são as pessoas e que relações é que têm comigo ou com quem eu conheça. Mas entendam uma coisa, são tudo pessoas de confiança, que eu conheço bem, ou que alguém que eu conheço muito bem se dá tipo muito bem. Pronto, portanto, à partida existe veracidade nesta história. Nas peripécias que se vão sendo contadas. E na casa dessa pessoa está outra indivídua que aparentemente faz parte de uma religião qualquer brasileira, que também tem muito a ver com entidades espíritas e cenas. E essa jovem vê coisas, vê, tipo, literalmente, pessoas falecidas. E o que é que acontece? Pessoas falecidas, não o corpo, né? O espírito da pessoa falecida. E quando essa pessoa chegou lá à casa, eu não estava, tinha saído para fazer qualquer coisa. Quando eu voltei, estavam outras pessoas que essa rapariga não conhecia. Aparentemente, quando ela lá chegou, a primeira coisa que essas pessoas tentaram saber era se tinham algum dessas entidades, assim, sugadoras de sangue energético maligno. E sim, dizia ela que sim, que havia lá uns pretos à volta de uma jovem, mais não sei o quê, e que havia com uma velha e tal, e coisa. E pronto, tudo isso é caricato. E e a cena interessante é que quando eu chego, eu andava nessa altura a dormir bué da mal, com cenas dessas, e com muita sensibilidade desse género. Quando eu digo sensibilidade, tentem entender que é sensibilidade física de eu sentir algo em mim que não é normal. Não significa que eu estava a ser efetivamente sugado da minha energia vital. É só que andava com sensibilidade. Pronto. E eu lembro-me de entrar na casa, a jovem olhar para mim, cumprimentar-me, fingir que está tudo normal e depois, tipo, começar a dizer que se senti extremamente cansada na minha presença. E eu, caralho, agora não são eles que me sugam, sou eu que sugo, o que está à minha volta. Porque, supostamente, porque eu sou um gajo que tem um historial energético muito pesado, ou qualquer coisa assim, e eu até lhe disse, tira-me isto tudo, desinfeta-me aí, faz favor. E ela disse, não interessa, porque por muito que tentes limpar, os teus males estão lá de onde vieste, em Portugal, e não vai resolver. E eu, porra, então pois, aquilo é um país antigo à bruta, é só mortes, caralho, é só velhos, os velhos morrem, porque aquilo está cheio de espíritos, o Brasil ainda não sofreu disso, caralho. Eu estou bem encabascado lá. Mas, brincadeiras à parte, pronto, aceitei. O que é que eu senti sobre isso? Estranho. Não minto a dizer que às vezes não fica ali um bocadinho tipo, oh, caralho, isso tem coisa aí, porque tem coisas realmente, coincidências do caraças, histórias muito estranhas. E a verdade é que quando tu ouves toda a gente a contar-te histórias tipo, extremamente bizarras, coincidências estúpidas, toda a gente, tu pensas, isto ou existe e nós é que estamos fora do mundo aqui, desta realidade, porque não queremos acreditar, porque não é nossa cena, porque não temos muito contacto com isso, ou então é um caso de esquizofrenia coletiva tipo, massiva e ninguém está a dar o apoio necessário a este pessoal. Eu também não acredito muito que seja o segundo, mas também não estou a dizer que é o primeiro. Pode haver aqui um meio termo de folclore e cenas assim. Contudo, é importante salientar que é algo muito presente e de pessoas em quem eu confio bastante. Portanto, é de pensar sobre e de nunca, desrespeitar, porque um gajo
tão diminuto neste universo e tão estúpido que efetivamente estar a dizer que não ou que sim a qualquer coisa deveria por si só ser causado tipo das maiores ignorâncias possíveis. O que é que eu vos posso dizer mais sobre este encontro com esta jovem? Pá, não houve muito mais para além disso, nesta parte, houve muitas histórias partilhadas, sinceramente não me lembro bem, assim tão bem delas, ao ponto de vos conseguir contar muitas das coisas, só que depois também percebi que o tipo de religião em que ela estava envolvida tinha aí cenas muito estranhas, aquilo era um Umbanda, que acho que é de origem africana, que depois passa lá para o Brasil, e depois tem umas cenas assim muito macabras também, e depois dizem que há Umbanda branca, Umbanda negra, pá, não faço ideia. Um, Só sei que também é todo um mundo por explorar e por muito que eu tenha curiosidade, há certas coisas que depois, se nós nos começarmos mesmo a envolver demasiado, efetivamente a energia é-nos sugada, mas não significa que seja por entidades energéticas tipo esotéricas. É mesmo de esforço e de desgaste tentar encontrar respostas que às vezes nem sequer existem. Enfim, não tentando descredibilizar nada, só dando aqui alguns insights da minha experiência. Uma da história que eu queria trazer cá, ou uma das duas, depois houve outro dia que eu tive com outras pessoas que estão envolvidas noutras. Pá, eu sei que isto está a ser tudo muito vago, mas é mesmo para tentar não comprometer outras pessoas, porque vocês de mim já sabem que, pronto, que um gajo lança aí tudo, já sabem que eu andei no fight contra os demons durante a noite e o caraças, portanto, não é mesmo por falta de vergonha minha, é, ou melhor, por vergonha minha, é mesmo para tentar, tipo, respeitar a privacidade das pessoas que tiveram a gentileza de partilhar comigo estas histórias. Fast forwarding para esse evento onde um gajo teve muito tempo a contar aí umas aventuras da vida e que depois eventualmente bateu nisso, e há uma história que foi-nos contada, há muitas, mas esta que eu achei muito mais tensa, digamos assim, e depois já também uma curiosidade da minha parte. Então, quando eu estava lá, quando estávamos a falar com essa pessoa, ela, já passadas várias histórias, conta-nos uma situação. Estávamos a falar de situações assim bem estranhas que já tinham acontecido na casa dessa pessoa, e depois ela começa a entrar. Quando eu vivia na casa dos meus pais, nós tínhamos lá uma situação que o quarto da minha irmã, ela sempre que se deitava sentia uma coisa muito intensa de um canto do quarto e tinha muitos pesadelos, e ela deitava-se vestida e acordava tipo sem roupa. E ela depois contou-nos também outras cenas de às vezes ver o vulto tipo da irmã a passar, porque ele tinha uma cortina na sala, de ver o vulto da irmã a passar e a cortina a mexer, e depois a irmã não estava em casa. Mas pronto, foquemos-nos aqui neste quarto. Acontece que uma vez eles pedem tipo a um senhor padre ou exorcista ou caraças que vá lá benzer a casa. O homem entra no quarto sem lhe dizerem nada sobre o quarto, vira-se logo para aquele canto, ajoelha-se e começa para lá a rezar e a mandar cruzes e cenas contra ali a energia maligna. E eles vêm a descobrir posteriormente, isto é uma história de filme, completa, que naquele canto se tinha suicidado um senhor que era pedófilo. Recordam-se de ela se deitar vestida e acordar despida? Podia não ser calor, podia ser aqui um buraco negro da energia maligna a efetivamente despir a jovem. Se eu acredito nisso, pá, não estou aqui bem numa posição de acreditar ou não acreditar. Eu só me senti grato por ter ouvido essa história, pela pessoa ter partilhado comigo, e fiquei um bocado tipo, se é estúpido, e no outro bocado é caralho, borrar a cueca.
Pá, são cenas muito tensas. E sendo pessoas de confiança, tu ficas a pensar, caralho, isto aconteceu exatamente desta maneira, pegando nesse pressuposto, aconteceu exatamente desta maneira, qual é a probabilidade da miúda, sem saber de nada desta informação antes, estar sempre bué da mal, tipo, a ter pesadelos e cenas. Depois havia uns pesadelos que também tinham muito a ver com aquilo, e era sempre com aquele canto, e tinha esta cena de sonhos lúcidos, de acordar do quarto e olhar para aquele canto e acontecer alguma coisa, e acordar vestida... acordar vestida não, desculpem, acordar despida, e depois o padre entra lá sem saber nada e vira-se diretamente para aquele canto, e depois há essa cena e o homem era pedófilo e tal e coisa, e tu ficas, caraca, é um plot de um filme, alta cena, e sendo real é uma coincidência que tu calma lá, filhos, aqui tem coisa aí, algo de errado não está certo. Mas deixo-vos com essa para pensarem, e da mesma maneira que se calhar alguns de vocês estão, de caralho, estava eu. E nesse momento, já depois de 3 horas de histórias do género, eu vir-me e digo: isto é assim, já estou farto disto. Desculpem, há aqui um ponto interessante. Nesse dia, ou nessa semana, eu tinha queimado uma resistência elétrica de um chuveiro lá na casa. E uma das coisas que falavam é que as pessoas, tipo, têm na sua energia queimar as coisas. Depois, tipo, até falámos de uma pessoa que sempre estava muito irritada, e, tipo, tocava interruptores, a luz fundia. E outra das coisas que se falou é que quando existem presença dessas entidades, as luzes piscam. E eu lembro-me de, nesse dia em que eu queimei as coisas, as luzes terem começado a piscar. Claro que é que isso é sinal, curto-circuito, não é propriamente de entidades. Ou foi nesse dia, ou foi no dia a seguir. Tipo, pronto, as luzes também piscaram, eventualmente, nunca tinha acontecido, e achei curioso. E nesse exato momento em que estávamos a contar essa história, as luzes começaram a piscar no sítio onde nós estávamos. E atenção, tivemos lá tipo horas, 8 horas, à vontade. E eu nunca tinha visto as luzes a piscar. É aquelas coincidências que são engraçadas. E nesse momento eu digo: fosca-se, isto é assim. Se eu agora pegar... sou péssimo contador de histórias. Devia ter escrito isto. E neste momento eles estão a falar das coincidências. De quando olham para o relógio e ser 20-20, 18-18, qualquer coisa assim. E então eu digo: se eu neste momento, luzes a pescar, história macabra, falam do 20-20, se eu neste momento pegar no telemóvel e forem horas idênticas, uma hora qualquer sim específica, para tudo, têm a minha atenção e eu viro crente. O que é que acontece, meus filhos? Nessa noite, e desculpem, eu não estou já a dar a resposta, mas preciso sempre dar o contexto. Nessa noite anterior, eu fui para uma festa e apanhei, tipo, uma ganda biela, e tirei uma foto de um story, tipo um story, ou alguém tirou uma foto minha com um story que tinha hora. E nessa hora era tipo 4h32. E eu chego a casa, vejo que meteram uma story comigo e o caralho, partilho a foto na minha story. E a minha story é partilhada e eu acho curioso que são 6h32. Tipo, eu partilho a story e são 6h32 da manhã. E eram 4h32 a hora da story. Não que o 4 e o 6 tinham alguma coisa a ver, mas achei interessante aos minutos exatos. Caraca, eu agora estou até a sentir aqui uma cena na barriga. Caraca, até estou mal só de pensar. Porque foi mesmo uma cena do caraças. Imagina esta cena toda, tipo, história macabra, o homem pedófilo suicidou-se ali, não sei o quê, e ela acordava despida e o caralho, e a luz está a pescar, e houve, não sei o quê, é por isto que existem as coincidências, e 20-20, e as horas têm um significado bem importante, e o caralho, se eu pego agora um telemóvel e vejo uma hora, tipo, exata, qualquer coisa assim, ou morro aqui, ou não morro aqui, mas tipo, eu fico vir crente, caralho, vou já até
Fátima a pé do Brasil. Eu pego no telemóvel e são 6h32. Lembram-se? 4h32. 6h32 que eu partilho o story. Pego no telemóvel. Depois de eu dizer que se eu apanho uma hora dessas, eu viro, tipo, sei lá, 6h32. Eu não pegava no telemóvel, no mínimo, há 3 horas. Não havia forma nenhuma de eu saber que horas eram. Forma nenhuma. Estávamos na rua, sem relógio, sem nada. 6h32. O que é que eu posso dizer sobre isto? Uma coincidência do caraças, meu. Eu fiquei um bocadinho... Caralho. Sabe Deus o que é que eu estou aqui a fazer, meu. E sabe Deus como quem diz, não... Lá está, não sendo crente, nem Deus, nem o universo, nem o caralho, já estava ali, caralho, para quem é que eu me viro? É para o sapo cocas, é para quem, meu? Fiquei, não vou mentir, fiquei ali um bocado abesbílico, e pingo na cueca, se calhar. Ao mesmo tempo, tipo, foi uma sensação, não foi tanto de medo, foi mesmo de, caralho, são 6h32. Claro que, tipo, ao mesmo tempo eles também não perceberam, portanto eu tive que explicar tudo. E depois aí sim foi, geral. Isso, posso estar a dar extrema relevância a este momento, posso. Mas, é assim, foi uma coisa curiosa, depois de já muitas histórias, depois de já destes contactos em que a miúda ficava sem forças ao pé de mim, em que muita história foi contada, muitas pessoas eu conheci com experiências tipo ridículas. Já cá em Portugal eu já tinha vivenciado algumas cenas muito tensas, andava eu próprio tipo com muita sensibilidade a coisas minadas, ou então era dengue, nunca se sabe, né? E depois desse avalanche de informação, um gajo bate ali nos 6h32, hora da bebedeira crónica da noite anterior. Fosca-se. Foi tenso e acho que agora tudo o que eu possa contar a seguir vai ser pior. Portanto, o melhor é não, porque até eu me deitar também tenho que ir fazer umas rezas e cenas e espatar para aqui um Pai Nosso em Arménia ou caralho, para desinfetar aqui isto tudo antes que vá para o fight com os demons toda a noite outra vez e depois um gajo não consegue dormir e não vai ao ginásio amanhã de manhã. Mas é isso, meus filhos. Foi uma curiosidade, foram umas histórias que eu achei interessantes para vos trazer, para quem tenha alguma curiosidade ou para quem não tenha nenhuma e seja totalmente cético. Eu acho que também é interessante ouvir umas cenas destas, porque depois eu também curto de ouvir as pessoas a arranjar justificações. Tipo, claro que há muitas, não, pô, acontece, olha, tipo, não valorizes. Claro, que também é o que eu faço normalmente. E há outras que vão arranjar, tipo, as justificações mais incríveis de sempre. E eu também, tipo, me divirto bastante com isso. Portanto, se as tiverem, partilhem. Se tiverem histórias dessas também minadas, partilhem comigo. Mas num dia limpo, com muita claridade e num sítio público, por favor. Que é para um gajo estar mais... não, desculpem. Dizem que os sítios públicos um gajo tipo acumula as energias negativas das outras pessoas e é por causa disso depois chega a casa cansado. Efetivamente isso acontece. Já me acontecia antes de eu ter ouvido isso. Mas também pode ser mesmo só porque eu não gosto de supermercados, por exemplo. Ou de andar tipo sardinha enlatada no metro de Lisboa. Pode ser isso. Portanto, é como tudo. Um gajo não credibiliza muito. Mas é como o outro diz. Que é já, meus filhos. E fiquem atentos que elas andem aí. E digo-vos uma coisa. Vocês podem não acreditar em nada. Mas agora que eu vos falei em sonhar com os demons durante a noite e lutar contra eles, a probabilidade de vocês o fazerem é muito maior. Porquê? Porque isso já me aconteceu. Não houve um gajo uma vez, eu vi, não sei o quê, estava tipo meio acordado a dormir e vi uma coisa assim, preto e tal, e coisa, e olho vermelho, a olhar para mim e eu, tu és parvo. Nessa noite, o que é que eu vi? Exatamente o mesmo que o gajo viu. Portanto, carros amarelos. Quanto mais vocês falarem no carro amarelo, mais vocês vão ver carros amarelos. Fiquem com isso, meus lindos. Olha,
Gostei deste bocadinho. É por causa disso que eu também gosto deste podcast. É se fixe, tipo, às vezes está para aqui a contar umas cenas e a reviver umas histórias e eventualmente trazer temas interessantes que me façam refletir e pensar sobre as coisas. É um momento fixe para mim. Espero que para vocês também seja minimamente agradável. Olhem, um beijo e um queijo, acompanhado por um belo tinto Quinta do Jabali, Vinhas Velhas. Vi ontem, ganda pomada. Caro, é caro. Pá, e 35 paus a garrafa, acho eu. Quer dizer, foi em restaurante, portanto não sei o preço cá, mas não deve ser barato. Agora é uma ganda pomada. Cura a gripe, aquilo cura a gripe. Portanto, meus filhos, um beijo e um queijo, acompanhado de um belo tinto Quinta do Jabali, Vinhas Velhas. Beijo.